Bem-vindo ao Além da Consulta, um podcast para falar sobre pediatria, a infância, a adolescência e os desafios do maternar e do paternar, sempre com embasamento científico e especialistas renomados. Meu nome é Juliana Crespi, eu sou mãe da Marcelo e da Carolina. Eu sou a Lídia Fonzar, sou pediatra e sou mãe da Laura. Hoje acho que a gente vai falar um tema que mexe com praticamente todas as famílias, que é o sono infantil. Talvez, acho que uma das maiores epidemias silenciosas da parentalidade hoje seja a privação de sono. E é uma das queixas, mais comuns do nosso consultório, mais frequentes, que acaba gerando angústia, os pais exaustos, as crianças dormindo tarde, despertares sem fim, culpa, julgamento, informações perdidas na internet. Acho que é um dos assuntos que mais podem bombar. E para isso... Para falar sobre esse tema, convidamos a super especialista Débora Moss, que salva o sono de muitas crianças e muitas famílias do nosso consultório. Com certeza. A Débora é neuropsicóloga, é especialista em sono infantil, mestre em psicologia pela USP, educadora parental e autora do livro Hora de Naná. A Débora trabalha há mais de 15 anos com famílias e crianças, unindo ciência e acolhimento nas orientações sobre desenvolvimento infantil, comportamento e regulação do sono. Ela tem um trabalho muito reconhecido justamente por traduzir temas complexos em uma linguagem acessível, prática e sem julgamentos. Algo que faz muita diferença quando falamos do sono infantil. Bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Acho que vamos começar falando, Débora, o que é considerado normal no sono de um bebê? Olha, bebês e crianças pequenas, eles têm um sono mais leve que o nosso e ciclos mais curtos. Então, é normal que o bebê tenha um sono mais agitado. Isso vai até 2 anos de idade, até 3, tanto que a gente até põe grade, na cama. Força isso, 2, 3. 2, 3 anos de idade. Então, é um sono agitado. Eles rodam, eles giram, eles dormem nas posições mais bizarras. E às vezes, como hoje em dia tem babá eletrônica com câmera, não tinha na época dos meus filhos, tá? Exato. Então, agora vira um Big Brother bebê durante a noite, porque qualquer barulhinho, qualquer mexida vai... a babá eletrônica é alarmista, né? Então, e as pessoas, todo mundo fala, meu filho tem um sono agitado. Eu falo, calma, os bebês e as crianças têm sono agitado. E com despertares, né? E com despertares, não tem o controle inibitório do corpo, mas seriam micro despertares. Então, são despertares que são inconscientes. O bebê não percebe que ele está acordando, mas quem vê de fora, às vezes até sentam, meio num transe, às vezes pega a chupeta e capota. Ele não acordou, ele teve um micro despertar. É diferente micro despertar do acordar. E aí, assim, existe uma expectativa, acho que muito equivocada, sobre aquela coisa que o bebê que dorme a noite inteira, inclusive tem esses livros que ensinam 12 horas de sono com 12 semanas, e que acabam gerando muita angústia e frustração para as famílias, né? Qual que é a sua orientação, assim, sobre isso? O que os pais devem esperar, principalmente nesses primeiros 3, 4 meses de vida, que eu acho que acaba gerando essa angústia, essa culpa. O meu bebê não dorme às 12 horas com 3 meses. Nenhum bebê tem dorme, sempre o bebê da vizinha que dorme. Exato. Do Instagram. Eu ia falar isso. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando fala de sono, as pessoas jogam informações e não olham para a faixa etária do bebê. Então, calma, o primeiro ano de vida assim, não tem monotonia, tá? Então, tudo vai acontecer nesse ano. Então, a gente tem que tomar cuidado que os primeiros 3 meses é um bebê que ainda, a gente fala que está na esterogestação, é um bebê que ainda nem nasceu. Ele é imaturo, ele tem desconfortos, ele é um bebê que demanda muito colo, porque o colo é como se fosse um útero genérico, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de que, assim, não é esperado 12 horas de sono. Esse é o bebê milagre. Exato. Tá? E esse bebê milagre, a mãe tem que tomar cuidado para ficar no esnobando com os amigos, tá? Porque até um ano tudo pode acontecer. Exato. Depois acorda. Depois aí você brinca, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, porque é isso. Calma, é um bebê que ainda vai ter fome durante a noite, vai ter desconforto. Então, a gente tem que pegar muito leve, porque senão, às vezes, alguém tá contando sobre um bebê de outra idade. Exato. E a mãe tá falando, nossa, mas o meu ainda não dorme. Mas calma, pergunta que idade que tem, tá? E eu vejo muitos pais também que tem muitas publicações no Instagram, principalmente, daquelas tabelas de sono. Sim. Uma janela de sono de tanto tempo.
isso não podemos nos guiar por isso, né? Que eu acho que isso gera uma ansiedade absurda nas famílias. Não, isso é uma referência da Exato. idade. Isso não é o seu filho. Claro, não dá para ser discrepante daquilo Sim. que é, né, dentro da média. Mas é isso. É um cuidado que tem que se ter de que tem uma teoria e tem uma realidade. Exato. Nem sempre as coisas E são nem tão todo bebê vai encaixadas. seguir aquilo, não vai exatamente. seguir. E até porque a gente tem que pensar nos desconfortos. Você tem um bebê de disquesia, um bebê com refluxo, um bebê com muitas questões e que vai atrapalhar o sono. Eu acho bacana, na verdade, a gente até entrar nessas tabelas, falar que serve sim como uma referência, né? Porque às vezes a gente pega bebês que parecem que estão bem e vão ficando acordados, e vão ficando acordados, e vão ficando acordados. Aí chega no final do dia, dá aquele estresse danado, né? Mas fica difícil colocar pra dormir, difícil pra manter o sono. Então, entender que não é aquela a ferro e a fogo, mas é uma referência também. A gente tem que levar os bebês para dormirem de vez em quando. Porque tem várias, né? São muitas variáveis. Sim. Você tem o dia do bebê, o sono do bebê, das sonecas, que também muitas vezes é uma saga. Porque, assim, as pessoas falam assim, né, tem aquela expressão que diz, dormir como um bebê. Eu falo que tem que ser dormir como um pai. Exato. Dormir como um bebê, na minha realidade, não aparece como algo fácil e tranquilo. Eles precisam dormir muito, mas quem disse que eles conseguem? Exato. Esse é o ponto. E eu acho que é aquela questão, acho que de a gente explicar também que eles precisam muitas vezes dos indutores, né? Pra emendar um ciclo de sono no outro, que eu acho que é muito comum isso no consultório. Ai, quando eu tô com ele no colo, ele dorme 2 horas seguidas. Eu coloco no berço, ele acorda em 20 a 30 minutos. E a gente sabe que é isso, o ciclo é curto, aí tem esse despertar, e a hora que você tá no colo, você ajuda a embalar, a emendar um ciclo no outro. Acho que isso que muitos pais não entendem e que é normal também. Que é né? normal. Até os 3 meses, se eu tivesse que dar um conselho para as famílias, se cerque de rede de apoio. É isso. Porque vai precisar de muito colo nessa fase. Porque essa transferência é um bebê que ainda não consegue dormir na imensidão do berço. Ele precisa daquela contenção. Pensa que dentro do útero ele dormia balançando no líquido amniótico, todo envolvido. Quando ele nasce, vamos precisar fazer um útero genérico através do colo. Só que uma mãezinha não dá conta. De ficar 24 Exausta. horas com esse bebê no colo. Então, é para ter muitos colos. E se o bebê dorme 2 horas no colo, salve essa soneca. Tá? Eu falo que é modo sobrevivência soneca. E existe uma idade, Débora, em que o sono tá mais maduro, que a gente tem que esperar que essa criança durma bem, que durma a noite inteira? Existe uma idade para os pais se guiarem para isso? Olha, tudo vai depender desse bebê. A gente tem que olhar para a condição desse bebê. Então, é um bebê que, aos pouquinhos, já está melhorando das questões clínicas. É um bebê que já está motoramente mais ativo. Então, tem várias questões que vão permitir que esse bebê consiga emendar os ciclos de sono sem precisar de ajuda. Então, mais ou menos, lá no 6º, 7º mês, a gente já espera que seja um bebê que esteja já num processo de amadurecimento que dê conta de uma noite de sono. Levando em conta que tem introdução alimentar. Exato, então, você tem tem aquele muitas bebê variáveis. que come super bem. Então, esse já não precisa mamar na madrugada. Mas tem uns que até 1 ano de idade ainda não vão comer tão bem. Ou motoramente não estão tão ativos. Porque vocês têm que pensar que o sono do bebê vai depender que ele consiga ter a autorregulação, ele ter dentro dele capacidades de se autorregular dentro do berço. Então, isso vai depender, né, da fase. Mas a gente entende que a partir dos 6, 7 meses, se não, né, ainda não está dormindo a noite toda, está num caminho. Sim. Porque o sono do bebê tem que melhorar com o tempo, não pode piorar. Tem as variáveis, né? Então, tomou vacina, tá doente, até a gente vai falar das possíveis regressões que tem ali nessa fase, que são variáveis que vão acabar atrapalhando e que isso também é normal. Sim, sim. E toda criança precisa dormir a noite inteira? Olha, toda criança precisa dormir bem. Ela precisa acordar descansada e ter os pais descansados. Então, assim, a gente também tem que ver a faixa etária. Então, um bebê de 3 meses é um bebê que ainda vai demandar acordar 2 vezes, pode ser 3 vezes para mamar, dependendo do ganho de peso dele. Então, só que assim, uma coisa é ele acordar, mama e dorme. Outra coisa é ele acordar e ficar 1h30 acordado, né? Aí depois a gente espera que, com o passar do tempo, ele acorde menos vezes. A partir do momento que ele mama melhor, ele está amadurecendo, ele vai acordar menos vezes.
Tirando as regressões que a gente vai falar, porque as regressões a gente não tem como controlar. Exato. Né? E aí a gente tem como dar conta de como é que a gente vai lidar com elas. Então, à medida que ele vai crescendo, a gente vai diminuindo. Agora, sim, é um bebê que fica acordado, é um bebê que acorda 10 vezes, é um bebê que acorda 7 vezes. Ele não tem como ficar descansado. E não tem como, né, mãe e pai, né, estarem bem no dia seguinte. Então, bebês precisam dormir bem, dentro do que é esperado para cada faixa etária. E você acha que mudou muito isso? Porque eu acho que hoje é uma coisa que se fala muito sobre o sono. Você acha que mudou mesmo alguma coisa no padrão do sono das crianças? Ou é mais a quantidade de informação que a gente tem, a expectativa dos pais mudou com essa rotina e tudo mais? Olha, o que eu vejo na minha experiência é que, assim, o meu trabalho, ele só existe, ele é um trabalho novo. É um trabalho da modernidade, dos pais modernos. Sim. Então, mudou sim, porque hoje em dia, primeiro que bebês não circulam nas famílias. Né? Então, assim, nasce um filho, nasce um ET, né? Tipo, mas como é? Ele arrota, ele chora, ele né, tem desconfortos. Então, antigamente não, os mais velhos cuidavam dos irmãos menores, né? Eu fui uma adolescente, com 12 anos eu era babysitter do prédio, eu sempre amei bebês. Então, eu sempre tive contato, tenho uma irmã mais nova. Então, quando nasceu meu filho, eu já estava bem mais tranquila. Não era algo tão estranho, mas eu vejo isso. Então, esse é um ponto de que tem uma insegurança muito grande do desconhecido. Com certeza. E aí vai buscando muitas informações às vezes contraditórias, e aí todo mundo fica meio perdido. Bom, depois que as pessoas começaram a ter menos filhos. Então, quando você tem um filho, eu vou fazer tudo por ele. Então, não se dá muito espaço para esse bebê também ir se virando, literalmente. Então, antigamente, sei lá, você tinha 7 filhos. O pequenininho acordou, ele tá chorando, até a mãe conseguir se desvencilhar dos outros 6, esse bebê já teve um tempinho para se resolver. Falou, opa, peraí, ele parou de chorar. Se resolveu. Então, hoje não, você tem a babá dentro do quarto, a enfermeira, a mãe que sai correndo, porque a babá eletrônica já avisou antes dele acordar. Porque às vezes ele só deu um micro despertar e a mãe já sai correndo. A hora que abriu a porta, acordou o bebê. E tem uma questão também, não sei se você vê isso na prática, que a gente brinca aquela velha frase, né? Precisa de uma aldeia para se criar uma criança. E hoje as famílias, os núcleos familiares, acho que estão cada vez mais solitários, né? Então existe a rede de apoio paga, mas hoje em dia muitos dos avós e avós estão ativos, estão trabalhando, têm suas vidas próprias. Academia. Exato. Então acaba tendo um pouco menos desse suporte familiar na braçal ali, na prática do dia a dia, que deixa as mães e os pais muito cansados, né? Porque acaba sendo muito neles. E é o apoio tanto físico, né, ali, como emocional também, né? De ter alguém que fala, não, olha, isso é normal, já passei por isso. A gente brinca, um monte de paciente no consultório fala, né, colo de avó tem mel, né? Que pega, o bebê dorme. Né? Mãe então, mente, né? Não dorme, aí a avó vai lá e eu vejo que acabou se criando novas aldeias virtuais. E aí, quando você tem aldeias muito grandes, né? Porque, assim, é grupo de 1.000 pessoas, né? Grupos... E aí, são várias informações. E comparações, né? Eu acho que o grande problema são as comparações. E críticas, e julgamentos. E então, fica algo que é muita informação e pouco amparo, sabe? Então, eu sinto os pais muito perdidos, porque cada um fala uma coisa. E cada um tem a sua visão. Só que antes eram conselhos muito centrados, né? Era a comadre, era a vizinha. Agora não, são 1.000 mães num grupo. Então, haja opinião. Exato. E sempre vai ter aquele que dorme 12 horas com 12 semanas. Aquele que dorme horas, aquele que fala, não, você tem que botar na cama. Eu pus meu filho na cama. E a mãe fala, não, mas eu não tenho esse perfil de pôr na cama. Aí a outra pôs na cama e caiu da cama. Exato. Então, assim, por isso que, então, esse meu trabalho, ele cada vez tem mais demanda. Porque é uma busca de algo que seja assim, olha, você é uma profissional e que vai nortear, que vai dar um norte. E que eu tenho, são 15 anos, eu fui uma das pioneiras aqui no Brasil que, né, desenvolveu esse trabalho. Então, eu gosto muito de trazer exemplos, eu tenho toda essa preocupação de não ficar numa técnica, numa receita de bolo, entendeu?
E sobre essa coisa, Débora, que a gente ouve muito essa expressão, né? Sobre associações do sono. E realmente existe isso? O que você orienta sobre isso? Sim, tem associações de sono, tem associações de alimentação, tem associações de banho. Bebês, eles precisam da previsibilidade. Então, assim, ele tá com fome, vai vir sempre um cadeirão, um pratinho, uma colher. E aí, na hora que começa a preparar, ele já fica eufórico. Por quê? Porque aquela associação tá relacionada a aliviar o desconforto fome. A mesma coisa do sono. Então, é um bebê que tem um desconforto, cansaço, e ele busca por aquilo que ele foi estimulado a resolver esse cansaço. Então, você tem associações que são sustentáveis. Então, você tem a chupeta, uma naninha, quando liberado, lembra sempre a faixa etária, tá? Sem segurança. Então, são associações que vão ficar com ele a noite toda. Tem outras associações que escapam ao controle dele. Então, essa é a questão. Associações de sono fazem parte e muitas vezes, e assim, na maioria das vezes é saudável se ter associações de sono. Aí a gente entra na questão, que eu imagino que seja a próxima, quando que isso é um problema. Exato. Já adiantou. Já adiantei, né? Exato. E quando é um problema? Então, quando é um problema é quando não tá dando certo. Quando os pais acordam cansados e o bebê acorda cansado. Porque assim, você tem um bebê, que é o filho do vizinho, que dorme mamando, dorme no colo, tem 1 ano de idade, os pais conseguem abduzir no berço sem cair dentro do berço, e ele dorme 12 horas. É como se eu comesse um chocolatinho e não engordasse. Eu preciso fazer dieta. Essa é uma associação de sono que está funcionando. Não quer dizer que ele vai esnobar para os amigos, tá? Porque tudo pode acontecer. Agora, você tem o mesmo bebê, na mesma idade, e que acorda a noite inteira, porque precisa desse ciclo vicioso. Colo, mamar, aí tenta abduzir ao berço, não consegue, aí tem que ficar na poltrona, e aí ninguém descansa. Então, esse ciclo vicioso que está fazendo com que se resolva choro, mas não está se resolvendo no sono, aí já deixa de ser saudável a associação. Muitos pais têm medo de criar maus hábitos, né? Quando que isso começa? Como que a gente pode mudar isso um pouquinho? Então, principalmente a questão do colo, né? Então, assim, o bebê tem 1 mês e falar, ele vai ficar mal acostumado. Falar, agora não é hora de se preocupar com isso. Tá? E quando ficar mal acostumado, se você já está atenta, você vai saber. Então, assim, a gente tem que pensar que todo o processo do sono, ele é a mesma coisa que o processo, por exemplo, do engatinhar, do andar. A gente não ensina, a gente dá tempo, espaço e oportunidade. Então, a gente precisa entender que com o tempo, esse bebê, ele vai conseguir encontrar a forma dele dormir, mas ele precisa de tempo para isso. Peraí que eu me perdi aqui na pergunta. Dos maus hábitos. Dos maus hábitos. Quando começam esses maus hábitos? Então, aí o que acontece? O bebê precisou do colo naqueles 3 primeiros meses. Depois, a gente viu que ele já tá melhor, ele já tá mais tranquilo em relação aos desconfortos. Bom, então agora vamos começar a apresentar outras formas de dormir. Então, o bebê tá limpo, trocado, alimentado, arrotou, mas tá cansado. Pronto, aproveita a oportunidade, começa a apresentar o berço como lugar de dormir. Então, exatamente como engatinhar, não é um belo dia que esse bebê engatinhou. Os pais, antes de engatinhar, colocaram no chão, deram um espaço para esse bebê pôde rolar. Então, é isso, a gente vai aos pouquinhos fazendo a transição de uma forma de dormir para outra. E aí, você vai soltando, e à medida que ele vai amadurecendo, isso pode acontecer de uma forma orgânica, natural. Acho super importante isso, na verdade, porque hoje eu tenho tido muitos pais fazendo cursos de sono no bebê, ainda na gestação, e vendo com essa ideia de que se não começar de uma forma específica, pronto, nunca mais o bebê vai dormir direito, né? Então, acho que é muito importante. 10 anos de idade, tá? Tem adulto que faz trabalho de sono. Então, assim, sempre vai ter solução, mas a questão uma coisa é você construir hábitos de sono saudável, outra coisa é precisar lá na frente desconstruir. Isso. Então, é um processo gradual. Você não acorda um dia o bebê tá andando. Mas você não esperou ele andar para pôr ele no chão. Então, você não vai esperar ele estar pronto para pôr ele no berço, mas você vai pôr ele no berço de uma forma que ele ainda vai precisar de ajuda. Ele ainda precisa do teu contato, da tua presença, e aos pouquinhos você vai soltando ele. Mas aí, a apresentação do berço
essa transição colo-berço foi feita de uma forma, né, natural. Gradual. Então, assim, eu tenho 3 filhos. Os 3, eu ensinei, eu dei tempo, espaço, oportunidade para eles aprenderem a dormir. Então, assim, tá limpo, trocado, alimentado. Tá com sono? Em vez de ninar, em vez de pôr de novo no peito, começa a apresentar o berço. Em algum momento da vida você vai ter que apresentar. Se é esse o lugar que você quer acostumar o seu filho. Né? Então, é diferente de quem opta pela cama compartilhada. Uhum. E essa questão, Débora, da rotina? É importante os nenéns terem rotina? Essa questão que você já falou, da previsibilidade. Qual que é a orientação em relação a isso? Quando que vale a pena começar a investir um pouco mais nisso? Que a gente sabe que os primeiros 3 meses as coisas oscilam muito, né? Assim, bebês e crianças pequenas, elas não têm noção de tempo. Então, elas se organizam durante o dia nessa previsibilidade do que vai acontecer com elas através das atividades do dia a dia. A sequência, né? A sequência, e essa sequência que dá conta de cada necessidade. Então, quando ele tá com sono, ele tem que dormir. Quando ele tá com fome, ele tem que comer. Parece óbvio, mas às vezes ele tá no cadeirão e dormindo. Porque você insistiu que meio-dia era o almoço, só que meio-dia... Deu a janela de sono dele, ele estava com sono. Então, a ordem, ela precisa ser sempre igual, mas os horários, eles podem variar. Então, muita gente se apega muito à rotina como relógio. E bebês não são regidos pelo tempo, eles são regidos por intervalos. Intervalos de fome, intervalos de sono. Então, é isso que vai organizando o bebê. E o que não pode faltar numa boa rotina para pensar na indução desse sono, em fazer uma rotina noturna ali adequada para o bebê? Então, a rotina vai nessa linha, né? Primeiro que tem que sempre alinhar o começo da rotina com a última soneca. Então, nem sempre vão ser os mesmos horários. Então, a gente tem que entender que um bebê, ele tem que chegar à noite, ele não pode chegar nem sem sono, nem exausto. Parece também óbvio, mas não é. Porque tudo depende quanto ele descansou na última soneca, quanto tempo é a janela de sono, que é esse tempo que ele fica acordado. E aí, sim, essa rotina, ela precisa acompanhar o ficar cansado do bebê. Então, não dá para chegar no banho já exausto, porque vai entrar naquele looping que todo mundo conhece quando sai e entra naquele berreiro para trocar de roupa. Então, é importante, então, ter essa previsibilidade. E se a família entende que todo o processo do adormecer vai ser no quarto dele, no berço dele, né, e a busca por essa autonomia, é importante que todo esse caminho, ele saiba que ele está indo dormir no berço. Ele seja ativo nesse adormecer. Você falou uma coisa bem interessante, né? A gente, às vezes, chega algumas queixas de sono e muitas vezes o pediatra, até antes de pedir a avaliação do especialista em sono, vai falar, não, que tal a gente colocar para dormir um pouco antes esse bebê? E muitas vezes a gente acaba tendo uma boa resposta porque a família ainda não tinha percebido que a gente tinha passado um pouco do horário do bebê dormir. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar ali é o que eu faço para preparar esse ambiente, né? Então, quanto tempo antes eu começo a preparar esse ambiente, as atividades mais calmas, redução da luz, preciso fazer isso, não preciso fazer isso? Tá. Luz azul, luz vermelha, tem umas... Bom, é assim, olha, a gente já inventou a luz elétrica, então a gente já atrapalhou nosso sono, até porque nós deveríamos dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Então, pronto, já tem luz elétrica. Então, assim, às vezes eu chego numa casa e tá todo mundo jantando no escuro. Eu falo, gente, calma, tá? Ele precisa ver o que ele tá comendo. Muitas vezes esse horário do final do dia é o horário que o pai chega. Ele fala, eu não posso brincar com meu filho. Exato. Porque... E a mãe fica brava. A mãe fica brava porque agita a criança. Eu falei, gente, mas calma, ainda estamos na rotina. Se ele tá dentro da janela de sono, ele ainda não está cansado o suficiente para dormir. Então, calma. A gente pode ter esse reencontro com o pai, pode brincar sim. Tem gente que até desce no prédio nesse finalzinho do dia. O importante é, depois, começar um processo do acalmar. Agora, tem gente que fala assim, tá, então, tudo bem deixar as luzes da casa, tudo bem. Depois, quando for pro banho, ele precisa ver o banho, né? E aí a mãe fala, mas eu queria fazer um banho zen pro meu filho. Eu falo, esquece. Depois, 4º mês, já é parque aquático. Então, assim, eu ponho umas velas. Ele vai bater o pé e vai apagar as velas, tá? Então, porque ele se agita no banho, tá tudo bem, ainda é rotina. Tá? Ainda é rotina aqui. Saiu do banho, aí sim você prepara o ambiente do dormir.
E aí, o ambiente do dormir, sim, vai ter uma luz mais baixa, mas às vezes você vai ler um livrinho, então ainda precisa ver. Então, deixa a luz mais baixa, até para ele entender que houve uma mudança. Pode pôr uma musiquinha de fundo, sempre a mesma. Ele vai falar, eu tô ficando cansado, olha, tem essas pistas quando eu tô cansado. Se tem chupeta, dá chupeta, se tem uma naninha, dá naninha, tudo dependendo da idade. E aí, todo esse processo seria que o bebê saiba que ele está indo dormir. O que acontece muitas vezes é que depois de tudo isso, a mãe fala, mas eu faço tudo isso, a minha rotina é perfeita. Eu falo, é mesmo, só que você nada e morre na praia do hábito. Porque o que acontece? Ele não vai dormir, ele adormece. É como se eu colocasse meu pijama, escovasse meu dente e fosse no sofá ver TV. E eu acabava né? E eu acabo adormecendo. Eu não fui dormir. Eu estava cansada e capotei. Então, acontece isso com o bebê. Ele acaba adormecendo no colo de uma forma passiva. É o outro que fez ele dormir e depois é colocado dormindo no berço. Então, ele não soube que ele foi dormir. Ele não foi ativo nesse processo do adormecer. E aí, é nessas situações que muitas vezes no microdespertar, né? Pensa, eu dormi lá no sofá vendo TV e eu acordo na minha cama. Desesperado. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Agora, pensa que ainda eu tava no sofá da sala com o meu bebê. E eu acordei na minha cama sem ele. Aí é mais desesperador ainda. Eu tive uma amiga que foi olhar embaixo da cama se ela tinha deixado cair. E, na verdade, alguém foi lá, tirou e pôs. Então, ela não teve essa participação ativa. Então, é isso que muitas vezes dá ruim no meio da noite. E essa coisa, assim, de um horário ideal para dormir, acho que não existe uma regra, né? Acho que vai depender de cada família e da idade da criança. Mas tem uma janela que seria o ideal? O ideal é dormir entre 8 e 8 e meia. Isso todos nós deveríamos também. Então, a gente tem, né, o ideal e a vida real. Agora, tem questões que eu só na minha experiência eu pude avaliar. É assim, o bebê, ele faz uma última sonequinha e ele tem, sei lá, 6 meses de vida. Uma janela dele é de 2 horas. Então, o bebê, ele consegue dormir das 6 às 7, uma janelinha, que é fazer uma sonequinha. Que é tarde, né? A gente poderia falar, nossa, é tarde fazer essa sonequinha. Só que os pais só chegam às 7. Então, olha que maravilha, esse bebê dormiu das 6 às 7, ele acordou descansado, ele tem mais 2 horas de janela, então ele vai poder reencontrar com os pais, brincar com os pais, ter um momento de qualidade descansado, e os pais vão poder fazer toda a rotina do sono. Então, vale a pena eu colocar tudo mais cedo para esse bebê e perder esse momento com os pais? E esse é um bebê que dorme 9, que seria tarde, mas ele acorda às 7. Então, ele faz as 10 horas de sono, ele acorda descansado. Agora, você tem outro bebê que dorme às 9, só que ele acorda às 5 da manhã, porque ele tem um bendito reloginho biológico que ele não vai dormir até mais tarde. Então, esse não dá para dormir 9. Então, tem algumas variáveis que a gente tem que tomar esse cuidado de não ter uma rigidez. Tem famílias que falam, a nossa casa é sempre mais tarde. Ah, não, aqui a gente gosta de dormir cedo. Então, tem que levar em conta tudo isso e as necessidades do bebê. Ele não pode chegar nem sem sono e nem exausto. Eu acho que um dos maiores motivos para o bebê dormir mais tarde é os pais chegarem tarde do trabalho, né? Sim, então antes eu era mais rígida. Depois eu falei, gente, mas ele vai perder isso, ele vai chegar com os pais e ele vai estar dormindo, né? E os pais morrendo de saudade. Né? Então, até quando é pequenininho, não tem essa noção. Depois, eles já começam a ficar pilhados, que tipo, meus pais, né? É possível melhorar o sono sem deixar a criança chorando? Então, essa ideia do deixar chorar virou assim, uma coisa, assim, dramática, né? Assim, mas você é do tipo que deixa chorar na cadeirinha do carro? Ou você tira do cinto de segurança quando chora, mas... eu deixo ele chorar no carro, mas você fecha a porta, tranca e vai pro supermercado? Não, você tá dentro do carro, você pode estar no banco de trás, acolhendo. Conversando. Você pode estar... Se você tá sozinha, no farol, você vira e fala, filho, tá tudo bem, porque eu, mãe, sei que tá tudo bem. Pra ele é o apocalipse, tá preso no carro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com essa coisa do deixar chorar. É assim, se você construir os hábitos de sono, o bebê já chorou, você ninando. Então, quando você tá ninando, você fala, você tá deixando ele chorar? Porque ele tá chorando. Não tô deixando. Então, mas qual que é a diferença entre chorar no colo e chorar no berço? Você dando um acolhimento dentro do berço, sendo que uma hora ele vai parar de chorar no teu colo, só que depois você vai ter que apresentar o berço como lugar de dormir. Então,
as pessoas entendem que, na verdade, você não tá deixando o bebê chorar. Você não vai simplesmente deixar o neném lá, pôr um fone e sair, não é isso? Sair e voltar de manhã, Exato. não Mas é isso. eu acho que esse medo se criou muito com essas técnicas do choro controlado, né? Que você deixava o bebê lá, fechava as portas e ficava esperando do lado de fora, Então, mas né? isso não é o choro controlado. Esse controlado daí é o choro controlado. Mesmo o choro controlado, você entra. Isso. Mesmo que piore o choro. Porque, na verdade, toda a metodologia, na verdade, não é... O choro não é parte do método. O choro, o método veio para acolher o choro. O choro é parte do problema. Quem sabe dormir não chora. E eu vejo com meus próprios olhos. O bebê que sabe dormir, ele se joga no berço. Porque aquela lá é a associação de sono para ele. Então, eu tô com sono, me põe lá. Agora, o outro bebê, eu tô com sono, me põe no peito. Eu tô com sono, vamos ninar pela casa. E aí, assim... o que se entende é que o deixar chorar não tem acolhimento. Você é um abandono, choro abandonado, é um desamparo. na verdade, né? E assim, se você não quer que chore, não cria hábitos que você vai ter que desconstruir. Então, assim, se você, até 1 ano de idade... Eu gosto de usar outros exemplos para tirar do olho do furacão do sono. Você... Sempre seu bebê chorou na cadeirinha do carro. Todos os bebês choram, né? E por conta do choro, você não controla o choro. Você controla o que você faz frente ao choro. E aí você sempre tirou. Mesmo em alta velocidade, mesmo sabendo que é ficar refém do choro. Aí você decidiu com 1 ano de idade que não dá mais. Ele precisa ir para a cadeirinha do carro. Só que você nunca acostumou. Oremos, né? Oremos. A ama vai ficar chorando. Vai causar. Exato. E aí você fala, agora, qual que é o método? Como é que eu vou ajudar ele nessa adaptação? Com 1 ano de idade. O meu marido vai dirigir, eu vou ficar atrás, a gente vai pôr uma música, ou eu vou na frente e toda vez que eu parar no farol, eu vou falar pra ele que tá tudo bem. Eu vou parar num posto de gasolina, cada 10 minutos, vou tirar ele, vou acalmar. Depois vai ser uma luta pra pôr de volta, mas acalmou a mãe, já valeu, tá? Aí, é isso. É como que eu adapto algo novo, algo que ele não foi acostumado. E aí você fala... sem chorar, é saudável que o bebê estranhe, que o bebê manifeste de que, tipo, eu não tô entendendo. E ele vai entender na repetição. Então, é esse o cuidado que tem que ter. Não é deixar chorar, é deixar se virar para dormir. E se tiver choro, vai ter um acolhimento. Você vai estar lá. Você vai estar lá. De alguma forma, você vai estar lá. E aí, a escolha dos pais. Sim. Qual é a forma que eu quero adaptar? Então, acho que a gente fala muito isso no consultório, sobre o choro acolhido e o choro abandonado. Eu acho que as pessoas têm muito medo desse choro abandonado, né? É porque a frase é assim, então, meu filho tá dormindo a noite inteira porque eu deixei ele chorar. Mas a mãe não explica o que ela fez. Ela ficou só no choro. E ninguém fala isso da cadeirinha do carro, ninguém fala do cadeirão. Eu tive um caso que a criança, na introdução alimentar, ela tava com muita dificuldade. Colocaram um tablet. Ela falou, eu sei que tá errado. E eu falo, calma, a melhor mãe do mundo é aquela que não tem filhos, tá? Aquela que nunca faria isso. Tá bom, então o custo-benefício valeu a pena. Aí chegou com 1 ano, ela falou, Débora, pelo amor de Deus, eu quero tirar esse hábito. É um horror, ele tá refém disso. Falei, então... Você tá preparada? Porque vai voar arroz e feijão. Vai voar. Isso. Ela falou, não, eu tô segura. Então, você tá segura que não é maldade, não vai traumatizar, não é nada disso? Tô. Então, pronto, antes de comer, você vai pegar esse tablet, vai colocar lá no armário e vai falar, olha, agora a Popó vai dormir. Ê, Popó, boa noite, Popó. E agora vamos comer. Pronto, vai ser uma revolução. Então, tem acolhimento. Né? Só que é uma ruptura de um hábito e ele vai sentir a diferença. Mas se o adulto está seguro que o que ele está oferecendo é algo saudável, sustentável, o bebê não vai agradecer. Ele não sabe disso. Na verdade, a gente só agradece nossas mães e pais depois que a gente tem filho. Exato. É isso. O bebê manipula os pais? Porque vem muito essa frase, né? Ele faz mãe, ele manipula. Não, bebê não manipula. Tem um autor que... Eu li uma vez um livro, mas eu não vou saber o nome do autor dessa frase. Mas ele diz, bebês são ótimos observadores, mas péssimos intérpretes. Então, essa ideia que ele elocubra, né? Ele fala, mas e se eu... né? Mas e se eu for trabalhar e ele se sentir abandonado? Então, é bom que você volta, né? Então... o abandono, você vai lá no abrigo e deixa, né?
Então, o bebê, ele tem um raciocínio concreto linear. Até 2 anos de idade ainda não tem o jogo simbólico, né? Ainda não tem essa noção. Então, o que acontece? Ele entende em linha reta. Então, assim, eu choro, me tiram da cadeirinha, né? Eu tô com sono, me dão o peito. Então, às vezes, o bebê tá dentro do berço, ele começa a levantar, assim. Às vezes, tem 7 meses, faz assim. Ó. Ele tá me manipulando, olha, ele tá pedindo colo. Não, é que o lugar que resolve sono pra ele é colo. Isso. Né? Berço é um lugar traidor, tipo assim, saia desse lugar que não me pertence quando eu tenho sono. Então, é isso, o bebê, ele faz associações. Então, não é manipulação. Na verdade, mesmo com 2, 3 anos, com 3 anos já começa uma manipulação, vamos dizer assim, mas no emocional, do tipo assim, na hora de dormir, ela fala... Mamãe, eu quero dar mais um beijo em você. Porque ela sabe que aquilo... Mais uma história. Mas mesmo assim, ele já sabe que aquilo afeta emocionalmente a mãe. Porque a fala, a linguagem, puxa os pais, né? Então, assim, eu vou entender Eu lembro de um caso de um menino de 7 anos... que ele falava, não vou obedecer esses combinados do sono, não vou. E ele era o líder da classe em termos de regras, tá? Porque eu falei, olha, é só em casa? Ela falou, só, muito pelo contrário, né, na escola. E aí, um dia eu falei, olha, bom, então a gente tá indo no positivo, né? Se você dormir tantas noites, você vai dormir com a sua mãe. A gente fez todo um jogo, né? Ele falou, não vou obedecer, não vou obedecer. E aí eu falei, bom, então... vamos entrar com multas, né? E aí ele fala, vamos entrar com multas, né? E aí eu falei, olha, se sua mãe atravessa toda, ela fala, não vou obedecer o sinal de trânsito e vou atravessar, além da multa, ela ainda perde pontos e vai ter a carteira apreendida. Ele falou, não, ela dá os pontos pra minha tia. Ai! Então eu vou dar meus pontos pro meu cachorro. Ainda fui falar com os... eu fui pro grupo da minha faculdade, falei, preciso conversar com os universitários aqui. Falou, se o cachorro assinar, ele tá liberto dos pontos. É isso. Então, é isso que é o... né? A criança já tem um raciocínio, né? Que permita esse jogo aí, né? Mas até então, não. E o que são as regressões do sono? Acho que isso é mito... Elas existem mesmo? Acho que muitos pais têm essa dúvida e essa angústia. Sim. Na verdade, o que existe são os saltos no desenvolvimento. Porque eu falei, queria monotonia, adotava um gato. Nem cachorro, né? Porque o primeiro ano vai ter um desenvolvimento muito acelerado. Então, o salto, ele acontece e ele pode impactar em tudo. No comportamento, na alimentação. O bebê comia super bem, esnobou para os amigos, agora está seletivo. Né? Então, a questão é que, como é que um bebê que aprendeu a ficar em pé, a engatinhar, ele sabe que ele só pode fazer isso em horário comercial. Então, ele acorda no meio da noite. Então, vou dar um exemplo. Um menininho de 9 meses aprendeu a bater palma. Então, ele dormia a noite inteira, pleno, já tinha autonomia, só que ele começou a bater palma. E aí, o que acontecia? Ele batia palma, além de acordar os pais na babá eletrônica, ele uma hora azedava, porque a própria atividade de bater palma fazia com que ele ficasse cansado e ele não parava. E aí, assim, a gente não controla isso. O que a gente controla? Como que a gente vai lidar com isso? E aí, a mãe foi lá, começou a segurar a mão dele, começou a fazer carinho na testa para ele ir acalmando e parar de bater palma. Ele parou de bater palma, mas ele passou a acordar querendo carinho na testa e a mãe segurando a mão. Então, assim, o salto, ele vai passar. Então, o bebê ficou em pé. Aí, o pai falou, agora eu fico dando rasteira no meio da noite. Eu falo, mas quem sabe ficar em pé, sabe voltar ao deitar. Só que vocês vão ter que ter paciência de esperar essa conquista extraordinária virar algo ordinário. Só que se você vai lá toda hora dando rasteira, é impressionante. Depois de algumas noites, o bebê acorda, fica em pé e olha pra câmera. Pra ver se quem vem. Quem vai chegar, oba, né? Aí ele criou essa relação. Agora, o de pé já passou. A fase da alegria do ficar de pé. A regressão passa, mas o hábito fica, na verdade, né? A novidade do salto passa e aí ficam as sequelas da regressão. Então, a regressão, ela não vai acontecer se os pais souberem lidar com o salto. Agora, você junta um bebê que não tinha autonomia do sono, dormia no colo, mamando, ninando, e aí mais o salto, aí vira realmente um caos. E em relação a telas? Uso de telas à noite, o quanto que elas atrapalha. Impactam. É assim, eu falo que essa geração agora de pais é privilegiada, porque
assim, graças ao estrago que as telas fizeram com a geração dos meus filhos, que são viciados agora em celular e não sabem viver sem, como se percebeu esse estrago, agora essa geração tem conhecimento. Sim. Né? Eu colocava meus filhos para ver TV, achava lindo, dançando e tal, mas eu vejo agora, né, a consequência. Então, que bom que se sabe. Então, a gente sabe que até 2 anos deveria ser zero telas. Mas assim, existe o mundo ideal e o mundo real. A mãe chegou, ela precisa preparar o jantar. Sozinha. Ela tá sozinha. Então, se é uma situação pontual, não tá tirando dessa criança outras atividades motoras, cognitivas, é uma situação... E o importante é ter um limite. Então, sei lá, 1 desenho, 2 desenhos, estabelecer antes, isso depois dos 2 anos. E antes disso, se for realmente necessário, e pelo menos 1h30, 2 horas antes do dormir. É que existe muito isso, né? Eu vou colocar agora que já acabou tudo, vou colocar pra ver um desenhinho pra dormir vendo no desenho. sofá. Pra baixar a energia. E assim, você tem bebês e crianças... Bebês eu não digo, né? Porque nem faz sentido da TV. Mas você tem criança que se acalma com a TV. Então, é uma criança muito agitada, que depois que brincou com o pai, jogou bola lá, ficou brincando. Às vezes, a TV acalma. Mas nessa hora poderia ter uma outra atividade para acalmar. Mas a mãe não está disponível nessa hora, porque ela tem que preparar a lancheira, ela tem que preparar o jantar. Então mas aí ainda vai ter o banho, ainda vai ter um livrinho. Então tem que distanciar do dormir e usar se realmente é uma situação necessária. Se puder evitar... É o melhor dos mundos. Hoje eu sou radical com telas. Porque eu tenho um filho de 23 anos que está fazendo medicina e ele está num esforço para tirar esse celular da vida dele, assim. Então, eu hoje sou bem radical com a questão de telas. Mas atrapalha a qualidade do sono? Atrapalha a qualidade do sono, principalmente com a questão da luminosidade. A criança fica num transe, depois para desligar aquilo, às vezes é uma luta, cria todo um estresse para desligar a TV. Então, às vezes tem que ter uma regra muito clara. Toca um despertador e fala, agora acabou, né? Então, assim... E aí se perde, né? Poderia estar fazendo uma outra atividade. Por isso que eu falo, se não tem essa opção, ok. Mas se puder acalmar de outra forma, é o melhor dos mundos. E açúcar, alguns alimentos à noite, tem realmente alguma relação de piorar ali a qualidade do sono para você induzir? É como a gente, né? Você não vai tomar um café preto antes de dormir. Mas melhorou muito isso. Hoje os pais têm essa consciência. Há 15 anos atrás, eu peguei criança tomando todinho, aqueles de caixinha, antes de dormir, sucrilho de chocolate... E aí, assim, já dormia mal. E ainda tinha essa bomba, né? E essa coisa que muitos pais têm essa ilusão. Eu vou dar um shake, uma mamadeira enorme pro neném à noite... para ver se ele dorme a noite inteira. É porque, assim, se a família tem dúvida de fome, tudo alinhada com pediatra ou com nutricionista, tá tudo bem. Não pode empanturrar esse bebê. Só que nem sempre eles acordam por fome. Então, a mãe fala assim, não adiantou nada. Não, adiantou. Fome ele não tem. Você tirou a dúvida. Você tirou a dúvida da fome. Agora, isso não garante que ele não vai ter despertares, porque nem todos na verdade, a maioria dos despertares passando, né, o bebezinho, a maioria não é por fome. Eles são muito mais comportamentais, né? Muito mais comportamentais. Porque tem como você tirar a dúvida de fome. Sim. E aquela coisa, Débora, de você... vamos deixar a criança super cansada de dia para ver se ela dorme melhor à noite. Eu falo que isso vocês que são médicas, é tipo médico pós-plantão. Eu achava, né? Eu fui casada com médico e meu filho tá estudando, né? Fazendo internato. Então, assim, não consegue dormir pilhado. Né? É um cérebro pilhado. Às vezes, até dá ilusão, porque ele tá tão exausto que, assim, é fácil, às vezes, fazer dormir. Nem sempre, tá? A maioria, às vezes, entra num looping que demora 1 hora para dormir. Mas tem uns que até dão a ilusão de que, tipo, nossa, acabamos com ele, né? E aí ele dorme em 5 minutos, mas aí acorda a noite inteira. É um corpo que não descansou, é um corpo que já foi muito estimulado e ele não dá conta do descanso. E tirando um pouco o foco do bebê, e falando o que esse sono fragmentado do bebê faz com a saúde mental dos pais, né? Assim, se a gente for pensar, privação de sono é usado como método de tortura, tá? Começando por aí. Então, o que esses pais fizeram, né?
para, né, ter esse tipo de castigo, tá? Não é só com a saúde mental, física, emocional, relacional. Então, assim, acaba com o casamento, é um culpando o outro, é um com uma opinião, o outro com outro. Um deixa chorar e fecha essa porta e joga a chave fora, e o outro quer levar para cama. Então, muitos conflitos. Então, assim, e às vezes isso leva anos. Então, eu fico pensando, uma tortura por anos. Eu pego criança de 10 anos que nunca dormiu bem. Criança de 5, 6, 7 anos que nunca dormiu bem. Então, eu fico pensando prejuízo. E assim, eu falo que é um prejuízo, como dívida com... É uma dívida que você não consegue depois correr atrás. Porque, assim, uma noite de sono você não tem como recompensar. Uhum. Isso vai sendo um acúmulo por meses e por anos. E qual foi a família, assim, Débora, para você contar, mais exausta, que já chegou para você? Uma história que te marcou? Na verdade, todos que chegam para mim estão no fundo do poço, tá? Eles não esperam... Assim, tirando o segundo filho, sabe? Que estava exausto e falou, Débora, pelo amor de Deus, eu não quero viver o que eu vivi. Mas eu pensei numa família que... uma mãe que acabou tendo a filha mais velha, FIV, super, assim, um sonho ter uma filha. E quando nasceu, ela falou, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ela tinha 2 enfermeiras, assim, revezando, desde que nasceu. Só que ela já estava com quase 8 meses de vida. Então, as enfermeiras nem sabiam lidar com bebês mais velhos, tá? Que era aquele acordo que era só na fase dos 3 meses. E ela estava desesperada. Foi em neuro. Teve receita de medicação, tarja preta. Quando ela foi ler a bula, ela falou, meu Deus, eu vou dar isso pra minha filha? Ela ficou apavorada. E aí, ela tava desesperada. E aí, ela me procurou. Como assim? Tipo... Último recurso. Último recurso, eu vou ficar com as enfermeiras até a adolescência dela, né? E foi um processo muito bonito até, porque as enfermeiras compraram a ideia, porque elas também queriam ir embora. O trabalho delas não era com essa idade, né? Então, era tudo muito bem alinhado. Foi um processo gradual. Quando eu falo gradual, foi gradual para o bebê, porque nem sempre o gradual para os pais é gradual para o bebê. Às vezes, né, fala, eu quero fazer dormir sentado, em vez de ir de pé. Mas choram 3 noites, só para mudar do de pé para o sentado. Eu falo, olha, você tá tirando o band-aid devagar desse bebê. Porque cada mudança para ele é radical, é uma ruptura. Então, foi um processo que, assim, em uma semana... Eu não vou lembrar precisamente, mas foi rápido. Eu tenho até a live no meu Instagram dessa mãe. E esse bebê começou a dormir pleno a noite toda. Até um bebê que acordava mais tarde. E aí, as enfermeiras foram embora. E essa mãe fala, Débora, eu ia dar remédio de tarja preta para minha filha. E eu estava achando que isso não tinha fim. E realmente foram alguns ajustes. E dando tempo, porque com 2 enfermeiras, essa menina não tinha oportunidade para ser ativa no modo de dormir. Ela fazia, a pessoa tá acordada, vai lá, põe a chupeta. É uma bebê que aprendeu a pôr a chupeta sozinha, se auto-ninar. Então, com tanta ajuda, ela falou, eu sentia isso, eu sentia que eu estava atrapalhando o sono da minha filha, mas não sabia onde que eu estava atrapalhando, né? Falei, então, enquanto você faz por ela, você não dá espaço de ela encontrar o modo dela de dormir, dela ser ativa no modo de dormir. E assim, uma bebê que dorme plena, dorme a noite inteira. Até ela brinca que ela foi... Brinca não, ela foi até a Aparecida e agradeceu. Fez uma promessa e agradeceu que se resolveu. E assim, mudou a maternidade pra ela. Sim. Porque ela tava dizendo, era isso que era ser mãe? E existe uma idade, Débora, o que você orienta, assim, para os pais procurarem ajuda, uma idade certa para começar essa consultoria de sono? É assim, sono dos bebês tem que melhorar com o tempo. Né? O bebê amadurece, então as coisas têm que melhorar. Então vão ter situações pontuais de desorganização, mas a ideia é que melhore. Então, tá piorando? Procure por ajuda. Não quero deixar chorar lá na frente. Então, vamos criar hábitos já saudáveis desde já. Vamos começar gradativamente apresentando esse berço, vamos estimular o espaço, o parado, se é isso que a família quer. Então, você tem um processo de construção de hábitos que eu geralmente atendo a partir do 4º mês. Então, passou a fase, né, mais difícil clinicamente, tá mamando bem, tá engordando. E você tem a ruptura.
A ruptura é depois do 6º, 7º mês. Porque daí ele já se apegou às associações. Tá. E gerou dependência, né? Porque você tem aquela associação que tá tudo bem. Sim. Tem gente que me procura. Um bebê de 4 meses dormindo a noite inteira, que nem é esperado, só que dorme no colo mamando. Eu falo, mas você vai querer mudar? Se tá dando certo? Exato. Eu te oriento que, como não tem jogo ganho, filho, tudo pode acontecer. Uhum. Então, se você começar a ver que tá tendo uma mudança de padrão, você sabe, olha, com 4 meses ele dormia 9 horas de sono. E com 5 ele tá acordando de hora em hora. Calma. Alguma coisa aconteceu aí. Uma coisa aconteceu. E aí você vai ter as orientações para lidar com isso. A gente não controla. A gente controla como você vai agir. E aí eu já deixei ela mais tranquila de ter cartas na manga caso a coisa degringole. E se você pudesse deixar uma mensagem para os pais que estão exaustos com o sono do bebê, o que você falaria? Que sono não é luxo, é uma necessidade vital. Então, assim, um bebê que não tá comendo bem, você vai buscar ajuda. Um bebê que não respira bem, você vai buscar ajuda. Então, assim, tá fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes, isso não vai funcionar. Então, assim, existem formas acolhedoras de resolver isso. Precisa ter a confiança que o seu filho é capaz de encontrar uma outra forma de dormir. O sono é a primeira experiência de se tornar desnecessário. Então, é um luto também, né? Porque ele vai precisar de ajuda em outras áreas. Mas o sono é a primeira experiência que você pode soltar. Com acolhimento, com presença, com amparo, mas né? E aí eu uso muito do Winnicott, né? Assim, seja uma mãe e um pai suficientemente bons. Porque se vocês fizerem tudo pelo filho de vocês, não dá espaço para ele se desenvolver. Que eu acho que é isso, né? Os pais precisam entender que eu acho que eles são sobrecarregados, né? Com regras, informações. E às vezes incorporar isso, que não são eles que fracassaram. Que isso é um processo, que faz parte ali. E que a gente tem que ter calma, paciência e informação para conseguir lidar com isso da melhor forma. Eu sou mãe. E assim, eu falo, pais e mães, a gente não erra. A gente tenta acertar, porque tem muito amor envolvido. A gente tenta acertar. E assim, o que eu fiz com um, eu errei com o outro. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Exato. Então, eu posso chamar isso de erro? É por tentativa e erro. Então, assim, o que eu sinto é ficar insistindo no mesmo modo operante por anos. E a sensação de fracasso é essa. Porque assim, Débora, eu faço tudo pra ele dormir. E ele não dorme. E eu chego pra ela e falo assim, então... Mas é por conta do tudo. Eu tô aqui pra te dizer que não é pra fazer tudo. É pra fazer, na verdade, você vai chegar no nada, tá? Num processo, você vai chegar no fazer nada. E soltar que ele faça por ele mesmo. Isso. E Débora, onde que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, encontrar seu livro, Hora de Naná? Meu livro. Maravilhoso. Foi um quarto filho aqui. Eu tenho no Instagram @Hora de Nanar Oficial. O meu site é www.horadinanar.com.br. Além do livro, o que aconteceu? Quando eu fiz esse livro, ele ficou, como eu falo muito, né? Ele ficou muito grande. E as mães falam, mas a gente tá com sono, como é que a gente vai? Entendeu? Calma, ele é dividido em capítulos, né? Mas aí eu transformei, né, todo o conteúdo, tanto da minha experiência profissional como mãe e através do livro, eu desenvolvi guias do sono digitais. Então eu tenho de 0 até 3 anos de idade, dividido por faixa etária, né? Além desses guias, eu tenho uma edição especial que é a Despedida da Chupeta. Então, são vídeos curtos, bem didáticos, que eu trago eu faço muitas analogias, eu trago muitos exemplos de casos. Então, tem sido muito, assim, prazeroso ver o feedback desses guias. Então, lá no meu site tem o link. Débora, muito obrigada pela presença. Foi uma conversa ótima. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. Que bom, que bom. Muito obrigada por ter vindo. E obrigada a você que ouviu até aqui. E se isso ajudou, se você gostou, compartilha com as famílias que podem gostar desse episódio também. Obrigada a todos. E segue a gente também nas redes sociais, @Além da Consulta, @doutora Juliana Crespi e @doutora Lígia Fonzar. Obrigada. Obrigada.